Há uma rua na Filadélfia onde pessoas ficam paralisadas na calçada, curvadas como bonecas quebradas. Elas não caíram, não correram, estão simplesmente congeladas no meio do dia. Olhos abertos, corpos balançando lentamente. Não estão dormindo nem conscientes, presas em algum lugar entre os dois. Os moradores locais já se acostumaram há muito tempo a passar por cima delas e simplesmente seguir com suas vidas. Este é Kensington, e aqui vivem milhares de pessoas que não se parecem mais com pessoas. Isto não é um filme, isto não é um país pobre. Esta é uma das maiores cidades do país mais rico do planeta. Há 50 anos, fábricas fervilhavam aqui, famílias inteiras trabalhavam, crianças iam à escola. Então as fábricas fecharam uma após a outra, e todo o bairro começou lentamente a desmoronar por dentro. Hoje, é o maior mercado de drogas a céu aberto de toda a costa leste do país. Centenas de pessoas vivem na rua, em barracas esfarrapadas, em meio a lixo e seringas descartadas. Só em 2022, mais de 1.400 pessoas morreram aqui por overdose. Isso dá quase 4 mortes por dia, o ano todo sem parar, 7 dias por semana. Dezenas de ambulâncias são chamadas para cá todos os dias. As equipes conhecem este endereço de cor. Às vezes, atendem a mesma pessoa várias vezes em uma única semana. Por mais de 3 décadas, a epidemia vem corroendo silenciosamente este bairro. 3 gerações na mesma rua, cada uma começando a vida com menos chances que a anterior. Uma substância que causa necrose corporal surgiu em Kensington. Ela foi criada para cavalos, para sedá-los antes de cirurgias, e agora, pessoas estão se injetando com ela. Essa substância se chama Tranq. Originalmente, foi desenvolvida para animais de grande porte, como vacas e cavalos. Nunca foi testada em humanos e não se destinava ao uso humano. Quando o Tranq entra em uma pessoa, a carne começa a apodrecer viva. Feridas abertas aparecem por todo o corpo, mesmo em locais onde nunca foram aplicadas injeções. O próprio corpo é destruído. Médicos afirmam nunca terem visto feridas tão profundas. Elas atingem ligamentos e, às vezes, os ossos. Alguns pacientes precisam amputar membros. Um homem relatou a repórteres que sua ferida não cicatrizou por mais de 21 meses. 21 meses, um buraco aberto em seu corpo que simplesmente não fecha. O Tranq é adicionado a outras substâncias secretamente, sem aviso prévio e sem rótulo. A pessoa pensa que está tomando uma coisa, mas acaba tomando isso também. Ela não tem escolha. O corpo entra em colapso, mas não descansa. Deteriora-se lentamente. A pessoa acorda com novos ferimentos e sem entender a sua origem. Então outra injeção. E a mesma coisa acontece de novo. Em 2018, as overdoses se tornaram a principal causa de morte entre os moradores de rua da cidade. Desde então, tentativas têm sido feitas para reverter essa tendência, até agora sem sucesso. Tranquility, um sedativo para cavalos que mata pessoas vivas, não foi proibido por muitos anos. Era legalmente vendido em qualquer pet shop, abertamente, como um produto para animais de estimação. Ninguém o fiscalizava. Os traficantes logo perceberam que era barato, facilmente encontrado e fazia o efeito da dose durar mais. O suplemento perfeito para quem não se importava com a vida alheia. Tranquility foi encontrado em 91% dos comprimidos e pós-vendidos nas ruas da Filadélfia. E não são casos isolados, é praticamente todo o mercado. As pessoas compram uma coisa, mas por dentro encontram uma substância completamente diferente. Tranquility já foi detectado em 48 dos 50 estados americanos. Espalhou-se pelo país silenciosamente, sem pânico, sem grandes notícias. Simplesmente aconteceu de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Há outro detalhe. O antídoto usual para a overdose não tem efeito algum contra o Tranquility. Se uma pessoa morre por causa dessa substância, os médicos não conseguem salvá-la usando os métodos convencionais. A Agência Federal de Combate às Drogas, DEA, classificou o tranquilizante como uma das ameaças mais terríveis da história do país. Deu o nome e o denunciou. As pessoas continuam morrendo. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que os tranquilizantes destroem a pele tão rapidamente. Existem teorias, mas nenhuma resposta comprovada. Essa substância está vários passos à frente da ciência. A maior parte dos tranquilizantes é importada de outros países como produto químico industrial, atravessando fronteiras, portos e correios. Proibir isso tem se mostrado muito mais difícil do que o previsto inicialmente. Vídeos das ruas de Kensington acumularam mais de 300 milhões de visualizações no mundo todo, mais do que muitos sucessos globais.
A dor alheia se tornou conteúdo para outros. Surgiu um gênero inteiro. Blogueiros viajam até lá especificamente para filmar pessoas morrendo de perto. É o chamado turismo de drogas. Alguns até ganham a vida com isso. Todo mês, pessoas do mundo todo pesquisam a palavra zumbi mais de 3.600 vezes, e o nome dessa rua fica próximo. A tragédia alheia se tornou um termo de busca e uma marca online. Governos do mundo todo estão estudando esse bairro como um alerta para si mesmos. Alemanha, México, Indonésia, todos estão observando e fazendo a mesma pergunta: como isso é possível em um país rico? Moradores dizem que pararam de usar sapatos abertos na rua. Eles têm medo de pisar em uma agulha. Eles convivem com isso todos os dias, mas ninguém faz vídeos sobre eles. Uma mulher foi trabalhar no exterior porque não aguentava mais ver aquilo. Ao voltar, encontrou o mesmo inferno. Ele diz: oferecemos comida e apoio. Eles nos fizeram perder o medo de sair de casa. Jornalistas do mundo todo vêm, filmam reportagens, recebem prêmios e vão embora. Mas as pessoas desta rua permanecem. As reportagens terminam, suas vidas continuam. Toda criança que cresceu neste bairro viu tudo isso desde pequena. Ou se acostumaram ou fugiram. Para muitas, não houve uma opção nem outra. Em Kensington, milhares de pessoas estão presas sob o efeito do Tranquility, um veneno para cavalos que se instala no corpo e se recusa a ser eliminado. É mais difícil se libertar dele do que de qualquer outra substância. A abstinência do Tranquility não é apenas dor. É um pânico crescente, ansiedade e a sensação de que seu corpo está se desintegrando. Uma pessoa que se recuperou disse que foi pior do que largar heroína e fentanil ao mesmo tempo. Voluntários e paramédicos trabalham nas ruas, tratando úlceras, distribuindo antídotos e ajudando as pessoas a encontrar moradia. Todos os meses, centenas de pessoas concordam em tentar recomeçar. Em 2024, as autoridades demoliram um acampamento de moradores de rua. Removeram as barracas e transferiram as pessoas para abrigos. Em poucas semanas, a maioria delas estava de volta ao mesmo lugar. Porque o problema não são as barracas. Está dentro, na dor, no trauma e no vício que não podem ser curados com uma escavadeira. Remover a imagem é fácil. Remover a causa é uma história completamente diferente. Ao longo de 18 anos, a cidade receberá aproximadamente 200 milhões de dólares em indenizações de processos contra os fabricantes dessas substâncias. Uma quantia enorme. Quantas vidas isso realmente salvará, só o tempo dirá. Os sobreviventes dizem a mesma coisa. Houve uma pessoa que não desistiu e não foi embora. Não foi um programa, não foi dinheiro, não foi a lei. Apenas uma pessoa que permaneceu e não deixou de acreditar. Kensington, isso não se trata de um caso distante nos Estados Unidos. Trata-se do que acontece quando o sistema falha e as pessoas são deixadas sozinhas para enfrentar a adversidade. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios, isso é importante.